Olá, muito boa noite, meus amigos, minhas amigas, membros do grupo Notícias de Itararé. Agora são exatamente 19 horas e 33 minutos da noite desta sexta-feira, dia 1º de julho de 2016. Eu gostaria de conversar um pouquinho com cada um de vocês, falar um pouquinho hoje sobre direito de imagem. Afinal, muitos membros do grupo, desconhecedores de uma legislação mais aprofundada, cobram-nos a respeito da divulgação do rosto, da fisionomia das pessoas envolvidas em ocorrências policiais, mesmo aquelas com passagens. Muito bem, eu vou relatar aos senhores, às senhoras, um fato ocorrido comigo, exatamente com este jornalista. Em agosto de 2012, pessoal, eu acompanhei uma ocorrência, a qual foi atendida pela 3ª CIA da Polícia Militar aqui de Itararé. Na época dos fatos, o sargento que comandou, que supervisionou esta ocorrência, foi o sargento Davi Severino. Muito bem, o que seria esta ocorrência? Teria ocorrido um roubo no estabelecimento comercial localizado nos altos da rua 15 de novembro aqui de Itararé. Muito bem, a polícia imediatamente deslocou-se até o local dos fatos, onde lá apanhou algumas informações, alguns detalhes dos supostos autores desta ocorrência. Salvo engano, teria sido um roubo a esse estabelecimento, mediante uso de arma de fogo. Vejam bem. Diante da conversa com o proprietário do estabelecimento, os policiais já perceberam que se trataria de uma pessoa, de acordo com as indicações, seria uma pessoa já com um indivíduo conhecido dos meios policiais, portanto conhecido por aquelas guarnições que lá se faziam presente. Imediatamente deslocaram-se até a residência deste indivíduo, onde lá detiveram o mesmo juntamente com um parceiro, um comparsa, e sua motocicleta. Ambos então foram conduzidos até a delegacia de polícia aqui de Itararé, e a motocicleta também. E nós nos fazíamos presentes no plantão policial nesse momento. Muito bem, pessoal. Ocorreu um problema com a câmera de foto, da Polícia Militar na época dos fatos. Razão pela qual o sargento Davi Severino solicitou a este representante da imprensa que cedesse, que emprestasse a sua câmera, o que de pronto foi atendido. No interior da delegacia, os policiais militares registraram imagens, fotos desse indivíduo e também do seu parceiro, do seu comparsa. Tais fotos foram registradas com capacete e sem capacete. E eu me recordo muito bem que após a câmera retornar à minha posse, eu e o soldado na época Marcos Paulo levamos as imagens até a presença da vítima, a qual de pronto teria reconhecido esses indivíduos. Muito bem, pessoal. Nós efetuamos e realizamos uma matéria sobre tal ocorrência. Inclusive veiculamos no grupo Notícias de Itararé fotos destes dois indivíduos. O que ocorre é que nós desfocamos o rosto de ambos os indivíduos, para que ninguém pudesse fazer o reconhecimento de ambos. Pois, os senhores podem ser que não tenham conhecimento, existe a chamada lei do direito de imagem. Muito bem, pessoal, para a gente não se alongar muito mais, passado isto, esse indivíduo tentou nos procurar, tentando nos intimidar para que retirássemos as imagens e tal. Não cedemos às pressões. Aliás, registramos um BO de ameaça contra esse indivíduo, que é um dos dois. O que ocorre? Esse indivíduo teria ajuizado uma ação na vara criminal de Itararé, tentando incriminar-nos. Resultado, processo arquivado. Ou seja, o indivíduo perdeu na esfera criminal.
Muito bem. Não contente ainda, este mesmo indivíduo, em meados do ano de 2013, teria ajuizado uma ação de indenização por danos morais contra este jornalista, contra o Facebook nacional, contra o Facebook internacional e contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Esse indivíduo almejava receber, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$200 mil, é isso mesmo, pessoal, R$200 mil de cada um desses réus, na visão dele. O jornalista Milton Cominic, o Facebook Nacional, o Facebook Internacional e a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Eu estou aqui com a sentença promulgada pelo meritíssimo juiz de direito da 2ª Vara Civil da Comarca de Itararé, doutor Ricardo Augusto Galvão de Souza. Só para nós adiantarmos para os senhores, o despacho final que o juiz manuscreve aqui, diz o seguinte: assim, o pedido do autor improcede. Vou ler mais ainda. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido contido na inicial, com a consequente extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso 1, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, para quem não sabe, sucumbência são as perdas. Diante da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, atualizado nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 8º do Código de Processo Civil. Então, os senhores vejam bem. Agora eu vou comentar com os senhores, com as senhoras, alguns comentários aqui, expostos aqui pelo meritíssimo juiz de direito da 2ª Vara Civil da cidade e comarca de Itararé. Em um determinado trecho, pessoal, o juiz relata aqui: o réu, em momento algum, praticou ato ilícito capaz de causar danos materiais e ou morais alegados na exordial. Requer, em caso de procedência da ação, fixação de valor módico, uma vez que o valor pleiteado pelo autor a título de dano moral, caso deferido, permitiria a ele enriquecimento sem causa. Isso aqui o juiz colocou na sentença, mas teria sido os advogados do Facebook do Brasil que teriam alegado isso. Muito bem. O juiz também informa-nos aqui o seguinte: a imagem é protegida pelo artigo 5º, inciso 10 da Constituição da República, e por isso considerada direito autônomo da personalidade. Ele está falando aqui sobre o direito da imagem. Do seu turno, o artigo 20 do Código Civil trata da proteção da imagem da pessoa. Então ele fala um pouco sobre o direito da imagem. Outro detalhe que ele diz aqui: a regra da autorização prévia tem duas exceções. Primeira, interesse da administração da justiça. Segunda, manutenção da ordem pública. Muito bem, olhe outro comentário do juiz. É frequente que apareça a fotografia ou retrato falado de algum suspeito de um crime. O suspeito, a princípio, não pode reclamar. Isso é o juiz que disse, não é este jornalista. No caso em apreço, colhe-se dos documentos de folhas 37, 41 e 44 que não é possível identificar o autor. De fato, nos documentos de folhas 35/44, sequer é feita alusão ao nome do autor. Isso significa
aquelas fotos que este jornalista postou e ainda continuam postadas no grupo Notícias de Itararé e não serão retiradas, com o rosto desse indivíduo devidamente desfocado. O juiz diz ainda: demais, o autor era suspeito de delito, o que afasta a necessidade prévia de autorização, como acima mencionado. Na hipótese de conseguinte, o direito à imagem cede frente ao direito à informação, igualmente direito da personalidade, inexistindo qualquer abuso que pudesse amparar o pleito do autor. Então está aí, em rápidas palavras, pessoal, o despacho do meritíssimo juiz de direito da 2ª Vara Civil da Comarca de Itararé em relação ao processo, a ação de indenização por danos morais ajuizada por este indivíduo, conhecido nos meios policiais, tentando angariar fundos, vamos assim dizer, da pessoa deste jornalista que vos fala, do Facebook nacional, do Facebook internacional e da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Então está aqui, pessoal, explicado o porquê que sempre que esse jornalista acompanha ocorrências policiais, registramos imagens de indivíduos suspeitos ou até mesmo autores de delitos. Não postamos as fotos, mas nós sempre desfocamos o rosto, vamos assim dizer. Está aí explicado, lembrem-se bem, artigo 5º da Constituição, inciso 10, juntamente com o artigo 20 do Código Civil Brasileiro. Agradeço imensamente a atenção de cada um dos senhores. Saibam que sempre estaremos aí praticando o jornalismo imparcial. Jamais estamos aí para acusar ninguém, até porque quem acusa é advogado de acusação, é promotor de justiça, e quem julga é o juiz, seja na esfera criminal, seja na esfera penal, ou civil, perdão. Então estamos aí, feliz da vida, pois a justiça foi feita. Após 4 anos, literalmente sendo perseguido, vamos assim dizer, juridicamente, por esse indivíduo, pela 2ª vez, esse indivíduo perdeu seu processo contra este jornalista. Isso indica o quê? O nosso trabalho sério, transparente e sempre dentro das normas legais. Jamais descumprimos a legislação vigente, principalmente a legislação no quesito direito de imagem. Uma boa noite, um bom feriado a todos e até a nossa próxima conversa, o nosso próximo bate-papo.